Olá, galera do supletivo, vamos a mais uma aula de História. Hoje iremos finalizar aí os conceitos básicos sobre História, sobre os estudos históricos de uma forma geral e logo em seguida vamos ver um pouco sobre História do Brasil, certo? Nosso último texto aí sobre História geral são as eras históricas, certo? A história da humanidade foi dividida aí em 5 períodos, em 5 eras, certo? Como vocês podem ver aí, a pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão da história da humanidade foi feita para facilitar os estudos. Na ordem cronológica das eras históricas, o primeiro que a gente vai ver aí vai ser a pré-história. A pré-história foi denominada essa forma porque é a história aí contada antes do surgimento da escrita. Lembrando que nesse período os homens já caçavam, pescavam e faziam aí seu dia a dia, deixavam seu dia a dia registrado aí em rochas e cavernas. A Idade Antiga. A Idade Antiga teve início aí com a origem, com o surgimento da escrita, certo? Foi nesse período também que surgiu as primeiras cidades. As pequenas aldeias de agricultores se transformaram em pequenas cidades. Lembrando que nessas cidades existia a necessidade de um líder, certo? Para determinar as funções de cada um desses membros. E para facilitar essa organização social, foram criadas algumas leis nesse período. Lembrando também que, além de algumas leis, houve aí também o surgimento de algumas religiões muito importantes da antiguidade e que permanecem até hoje. O confucionismo, judaísmo, o budismo e o cristianismo. Houve também um grande desenvolvimento na filosofia grega, certo? Sócrates, Platão, Aristóteles foram alguns desses filósofos muito importantes. O desenvolvimento também da matemática, da história e da astronomia. Principalmente a matemática e a astronomia era muito importante nessa época. Eles precisavam saber o período que tinham que plantar, o período da colheita, e a matemática era muito importante para essa organização depois da colheita, certo? Na divisão aí dos produtos que eles plantavam. Idade Média. Esse período teve início aí no século V, com o apogeu do Império Romano. O que quer dizer esse apogeu do Império Romano? No auge das conquistas do Império Romano. Para quem não sabe, o Império Romano ele queria dominar toda a Europa. Os imperadores romanos eles queriam dominar toda a Europa, conquistando muitos territórios, que esses territórios eram de tribos, de aldeias, certo? Então eles conquistavam muitas aldeias, se tornando aí um império muito rico nesse período, certo? Durante a Idade Média houve também aí uma grande influência religiosa, certo? A religião ela dominava toda a sociedade. Tudo era regido pelas questões religiosas, até mesmo a forma como os governantes agiam em seus governos, certo? Então, a religião era algo muito importante no dia a dia das pessoas. E a religião que se destacou nesse período foi a religião da Igreja Católica, certo? Não podemos deixar de falar e de esclarecer que a religião católica desse período não é a mesma que a gente vê nos dias de hoje. Houve várias mudanças, não só na Igreja Católica, mas também em outras religiões com o passar dos anos. Esse período foi marcado e também conhecido pelos historiadores como período das trevas. Segundo alguns historiadores, essa denominação de período das trevas foi dado devido ao pouco conhecimento literário que as pessoas tinham. Era muito comum pessoas que faziam parte da igreja,
certo? Terem um conhecimento maior sobre a escrita do que a população de uma forma geral. Então, porque houve um domínio muito grande da religião nesse período? Porque as pessoas geralmente atendiam a tudo aquilo que a igreja determinava. Por quê? Porque a população, a maior parte da população não tinha o conhecimento da escrita. Somente a igreja tinha o conhecimento da escrita, então ela tinha aí um domínio muito forte sobre toda a população, até mesmo sobre os governantes dessa época. Eu gostaria de que vocês assistissem um vídeo muito bom sobre esse período da Idade Média, que também é conhecido como Idade das Trevas devido à quantidade de doenças que surgiu nessa época e o pouco conhecimento sobre a medicina, certo? Então, houve aí uma grande pandemia na Idade Média que matou quase, digamos assim, quase 1/3 da população europeia, essa pandemia que aconteceu na Idade Média. O nome do vídeo é A Peste Negra na Idade Média. Gente, é muito bom, é um documentário muito bom, gostaria muito que vocês assistissem para a gente comentar aí durante a aula, certo? Idade Moderna. Idade Moderna teve início aí com o período feudal. E o que foi esse período feudal? Como eu já falei para vocês anteriormente, houve aí o auge do Império Romano, com muitas conquistas e territórios e aldeias, certo? Depois desse auge, houve um período de muitas guerras no Império. Outros povos querendo reivindicar aí suas terras que tinham sido ocupadas pelos imperadores romanos. Então, muita gente fugiu para o campo devido a essas guerras e a organização social que estava, digamos, em decadência devido às grandes guerras que estava havendo no Império Romano. Então, a economia começou a se tornar muito importante com os produtos agrícolas, certo? Como a maior parte da população estava indo para o campo, tudo era baseado aí, toda a economia era baseada nos produtos agrícolas, certo? Existia poucas cidades, poucos mercados, certo? E esses mercadores, como eram denominadas as pessoas que viviam do comércio, esses poucos mercadores que existiam, que conseguiram se manter na cidade, eles vendiam seus produtos a um preço muito elevado. Então a população preferia ficar no campo. E esse senhor feudal, como era muito conhecido, ele era o dono dessas terras, e aí vários agricultores trabalhavam para esse senhor feudal. Certo? Então, esse período aí foi marcado aí pela queda de Constantinopla e também com as pequenas revoltas que depois deu origem aí à Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, ela é um marco muito importante para a nossa idade contemporânea. Foi na Revolução Francesa que o homem mudou a forma de pensar sobre a questão aí da organização social, da política. Então, houve muitas mudanças aí que marcaram a Idade Moderna. Idade Contemporânea. Teve início aí com o amadurecimento das ideias iluministas, certo? O que foram essas ideias iluministas? Essas ideias, elas eram estabelecidas por grupos de intelectuais. Esses grupos de intelectuais defendiam os interesses da população. Eles queriam independência política, independência econômica e social. Surgiram, com a ajuda desses intelectuais, muitas revoltas. A população, principalmente aquela população que era obrigada a defender os interesses dos ricos, dos grandes proprietários, dos governantes, certo? Então, esses intelectuais ajudavam essa população com o surgimento aí dessas revoltas. Essa idade contemporânea, que é a idade que a gente está vivendo, né? Que é o período que a gente está vivendo, teve alguns acontecimentos muito importantes que marcaram esse período. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a criação da bomba atômica.
Agora a gente vai ver um pouquinho sobre história do Brasil. Na nossa apostila, nós vamos falar sobre 3 períodos importantes da história do Brasil. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. A gente vai ver, antes de começar aí o texto sobre história do Brasil, vamos esclarecer aqui um pouquinho sobre o que é uma Constituição. Gente, Constituição é um grupo de leis que regem o Estado, certo? Existe a Constituição Federal. A Constituição Federal é aquela que rege todo um país, certo? No caso do Brasil, nós temos aí uma Constituição Federal. Aí vocês podem me perguntar, mas existe somente uma Constituição, a Federal, aquela que rege o país? Os estados, os municípios não têm a sua Constituição? Tem sim. Os estados têm a sua Constituição estadual e os municípios têm a Constituição municipal. O que não pode acontecer de maneira nenhuma é essa Constituição estadual e municipal mexer ou, digamos assim, modificar a Constituição Federal, pois essa Constituição Federal é a mais importante de todas. É ela que rege a organização social de todo o país. Como vocês sabem, os primeiros europeus que começaram a explorar as terras brasileiras foram os portugueses, durante aí o período das grandes navegações. Depois de muitos anos de exploração, a família real de Portugal veio ocupar aí as terras brasileiras, fugindo dos franceses, por causa aí do desentendimento que ocorreu entre esses franceses e o governo português. O rei de Portugal, ele teve que vir para a sua colônia brasileira, certo? E depois de um certo tempo, esse rei português, ele teve que retornar a Portugal. Logicamente que ele não poderia deixar as terras brasileiras à mercê, podendo ser ocupado por outros povos. Então, esse rei, ele voltou para Portugal, depois aí da Revolução Francesa, e deixou aqui no Brasil o filho, que no caso foi Dom Pedro I. E Dom Pedro I, ele precisava organizar a sociedade brasileira. Afinal de contas, se ele tornasse o Brasil independente de Portugal, ele se tornaria aí um imperador, um governante oficial, e não teria necessidade de obedecer aquelas leis que vinham do seu pai lá de Portugal, certo? Então, a primeira Constituição do Brasil foi elaborada em cima desse acontecimento, da independência do Brasil. Os grupos brasileiros que ajudaram Dom Pedro I a tornar o Brasil independente de Portugal foram esses grupos aí escolhidos pelo novo imperador para criar aí a nossa primeira Constituição em 1823. Esse projeto de lei de 1823, considerado aí nossa primeira Constituição, defendiam principalmente os interesses dos grandes proprietários de terras brasileiros, certo? Então, esses deputados da Assembleia que elaboraram esse projeto de lei era constituído, a maioria, de brasileiros, certo? Não podemos esquecer que, apesar desse projeto de lei ter sido criado basicamente por brasileiros, na época, nesse período, quem ocupava os cargos mais importantes no Brasil eram portugueses. Os grandes comerciantes eram portugueses, os políticos eram portugueses e também os militares. E o imperador, lógico, certo? E como esse projeto de lei ele defendia os interesses desses grandes proprietários, então eles restringiam aí os poderes dos portugueses e também do imperador. O imperador, ao ter o conhecimento sobre o conteúdo desse projeto de lei, é lógico que ele pediu que esses deputados abolissem essas leis. Até porque, se ele era o imperador, lógico que ele não ia querer que seus poderes
fossem controlados pelos deputados da Assembleia. Então, essa lei ela não chegou a ser colocada em prática. Os deputados que foram contra a abolição desse projeto de Constituição, alguns deles foram presos e outros chegaram a ser expulsos do país. Um personagem muito importante da história brasileira e que também fez parte desse grupo que projetou essa primeira Constituição foi José Bonifácio. Um dos critérios para votar nessa primeira Constituição, para escolher um governante nessa primeira Constituição, era ter 150 alqueires de mandioca. O que isso quer dizer? Que alguém, para votar, tinha que ter uma determinada condição financeira, ou então tinha que ser alguém que tivesse, digamos, terras, que tivessem aí produções na agricultura. Pessoas relacionadas aí aos proprietários de terras e seus dependentes. Então, essa Constituição foi chamada também de Constituição da Mandioca devido a essa condição aí para votar. Resumindo, para alguém votar, escolher um representante nessa Constituição, tinha que ser um representante, aliás, um proprietário de terra. Constituição de 1824. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou aí a primeira Constituição brasileira a ser colocada em prática. Uma observação bem importante sobre essa Constituição. Ela foi criada e elaborada pelo imperador e seus ministros. Não podemos esquecer que, depois de ter abolido o projeto de Constituição criada pelos brasileiros, Dom Pedro I, ele mesmo criou, com a ajuda de seus ministros, a primeira Constituição brasileira, certo? E nessa Constituição foi estabelecido 4 poderes. O poder judiciário, composto aí por juízes e tribunais, o poder legislativo, composto por senadores e deputados, o poder executivo, que era exercido aí pelo imperador e seus ministros, e o poder moderador, que era exclusivo do imperador. Então, se você observar, o imperador ele está nos últimos 2 poderes, certo? Então, o poder do imperador era absoluto nessa Constituição. No poder moderador, exclusivo do imperador, foram definidas aí algumas regras de organização na sociedade. A maior parte dos homens não podiam votar, não tinham participação política. E todas as mulheres, escravos e índios, não tinham direito a votar. Quem eram as pessoas que podiam votar aí nessa nossa primeira Constituição? Para votar, nesse período, a nossa moeda era o réis. Então, para alguém votar, ele tinha que ter, no mínimo, 100 mil réis anual. Para você se tornar um candidato a deputado, você tinha que ter, no mínimo, anual, 400 mil réis. E para se candidatar a senador, você tinha que ter, no mínimo, anual, 800 mil réis. Então, garantia espaço na política quem tivesse uma determinada condição financeira. E como essa participação, a regra dessa participação era em dinheiro, os comerciantes portugueses garantiram a sua participação aí na política brasileira do primeiro reinado, certo? Nessa primeira Constituição. Outra regra também estabelecida, outra lei também estabelecida nesse período foi a do catolicismo, que se tornou aí a religião oficial do Brasil.